E aí, rapaziada, vamos falar aqui sobre Monster Hunter Wilds, um jogo que está causando bastante polêmica devido à sua performance. E pra gente falar do jogo e da performance, eu tô deixando para vocês na tela todas as medições possíveis aqui, mostrando núcleo por núcleo do meu processador, que é um 12600KF, um processador com 16 threads, e uma RTX 4070. Isso aqui em Quad HD, tá? 2560 por 1500 ou por 1440. E com tudo no alto. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês no menu como é que tá, ó. Ó, deu até uma bugada aqui. Deixa eu entrar aqui de novo. Então eu vou aqui mostrar aqui as opções, tá aqui, ó. Vocês vão ver que 1440p. Eu tive que ativar aqui o Frame Generation, beleza? Então, DLSS equilibrado, Frame Generation, tudo no alto, nos presets aqui, tá bom? Primeira coisa, gente, não vamos falar primeiro do jogo, vamos falar primeiro da performance. Vocês estão vendo ali que a gente está rodando por volta dos 95 FPS. Eu diria que sem gravar ele fica um pouco mais do que isso. Tava mais estável na casa dos 103, 104, mas como está gravando, perde um pouco. 5%. Então também é pouca coisa. E além disso, eu também estou com reshade nesse jogo, porque as cores originais eu acho que são muito lavadas, eu não acho bonito. É esbranquiçado, ele tem um aspecto não muito legal. Aqui vocês estão vendo uma cutscene, só que com o gráfico do próprio jogo, então vocês veem que tem esse efeito meio esbranquiçado, mas é cinemático, é diferente do que eu tô querendo dizer. Quando a gente tava no jogo mesmo, a cor original dele não é legal, ele tem cores muito... Eu não sei explicar, mas se você ver vídeos aí do jogo normal, sem reshade, ou se você mesmo estiver jogando no seu computador, você vai perceber, talvez você tenha se incomodado já um pouquinho com as cores, porque é meio sem graça, assim, sabe? Tem pouca cor e tal. Então, eu coloquei um reshade e eu tô gravando, então, naturalmente, eu tô perdendo aí por volta, juntando as duas coisas, por volta uns 10% de FPS. Mas dá pra gente ter uma referência mesmo assim. Então aqui, vamos lá. Eu estou no acampamento, vou pular os diálogos aqui, só pra mostrar pra vocês algumas animações e tal, depois a gente vai pra luta. Mas, primeira coisa que eu tenho que dizer, o Frame Generation nesse jogo, ele é meio essencial se você quiser não cair dos 60 FPS de forma alguma numa 4070 a 1440p no alto. E, sinceramente, eu acho que é muita coisa, porque essa placa de vídeo, eu estou usando essa resolução para fazer a gravação, tá certo? Mas a resolução que eu costumo jogar nesse computador é uma resolução Ultra Wide Quad HD, que é 3440 por 1440, que é uma resolução bem mais alta do que essa comum do 1440p. Só que, cara, assim, com raríssimas exceções, eu consigo rodar a maioria dos jogos sem Frame Generation acima dos 100 FPS. A maioria dos jogos. Jogo aí, como esse Delta Force, esse novo aí, quando eu ligo o Frame Generation, eu passo de 160. Então, assim, ele tá, assim, muito pesado, tá? Só que muita coisa que a galera tá reclamando, e eu li muito review no Steam, não condiz com a minha experiência. E veja só, eu não estou dizendo que essas pessoas estejam exagerando, que elas estejam inventando, não é isso. Mas eu acredito que eu dei a sorte de não ter os travamentos, que muita gente está reclamando, mais do que o jogo ser pesado, é reclamando de stutter. Aquelas travadas chatas, por exemplo, quando você vira o boneco, o pessoal tá reclamando que tá dando umas travadas violentas quando você vai virar o boneco. Eu não tive nenhum desses problemas aqui, gente. Assim, eu não posso falar que isso aconteceu comigo, tá? Mas sim, eu acho que ele não tá muito otimizado, até porque, comparando ele graficamente com o World, que já é um jogo bem velho, eu nem lembro de que ano, mas já é antigo, e que tem um gráfico muito bonito, pra mim, o Wilds e o World tem um gráfico muito, muito, muito parecido. Dá pra dizer que, na minha concepção, eles são praticamente idênticos. Talvez não se você ligar Ray Tracing, mas eu tô jogando com Ray Tracing desligado. E eu nem sei se o Ray Tracing nesse jogo é uma coisa tão relevante, tão boa. Mas eu acho que a grande diferença dele pro World, né, e é a razão talvez dele estar tão pesado assim, mesmo com um gráfico muito parecido com o do World, é porque esse jogo ele é mundo aberto, o World não era.
No World, quando você faz uma missão, você volta pro acampamento. Aqui não, ó, que eu posso ir de uma área para outra. E esse jogo tem coisas muito interessantes, como por exemplo a mudança de clima dinâmico. Então você pode estar numa região que tá sol e de repente você volta lá em outro momento e tá uma tempestade. Então eu sei que essas mecânicas, essas adições, elas acabam pesando. E é o que muita gente fala. A Resident Evil Engine, né, a RE Engine, ela é uma engine muito boa, vocês podem ver pelas otimizações dos outros jogos da Capcom, basicamente aí os Resident Evil e outros. Só que eu acho que é a primeira vez que ela está sendo utilizada para um jogo em mundo aberto, ela nunca tinha sido. Então, assim, eu acho que a Capcom ainda vai melhorar isso aqui, mas se a gente lembrar de World, o World demorou bastante tempo para ser otimizado, tá? Tudo bem que naquela época eles não tinham a expertise que eles têm hoje com esses jogos, mas enfim, eu não sei, eu só fico com dó mesmo de quem quer jogar 1440p, por exemplo, numa 3070, eu já não acho que fica legal, porque além de ser uma placa que não tem frame generation, sei lá, cara, se você colocar no médio, talvez você vai conseguir jogar com 50, 60 frames, enfim. Se vocês prestarem atenção aqui no gráfico de uso de CPU, vocês vão ver que de vez em quando, não o tempo todo, mas de vez em quando, alguns núcleos do meu processador, eu estou vendo aqui que, por exemplo, o número 11, ele está lá com seus 70 e tanto % de uso. A placa de vídeo, vocês estão vendo que ela não pega 100% de uso nem a pau. Ela fica ali entre os 89, entre os 87 e os 93. Isso é um sinal também de que outro processador poderia entregar mais. E é uma coisa que a gente sempre fala, né? Gargalo não se mede só olhando para o uso de CPU, né? E para o uso de GPU. A gente tem que considerar todos os núcleos ali. Então, eu não estou mostrando para vocês só o uso de CPU geral, estou mostrando núcleo por núcleo. E por mais que pareça que, não, mas eles estão folgados, né? Você não está batendo 100% em nenhum. Tudo bem, mas a gente está ali com a GPU sem entregar 100%. No caso especificamente desse jogo, eu não acho nem que seja um problema do processador, não. Porque é um problema da engine do jogo. Ele é um jogo que não está bem otimizado. Mas eu tenho consciência que se eu tivesse, por exemplo, um 14600KF em vez de um 12600KF, eu ia estar empurrando essa GPU provavelmente mais próxima ali do 100%, então consequentemente um pouquinho mais de FPS, porque eu já vi alguns testes, né? E esse jogo ele depende bastante de processador. Então, assim, se você for jogar com um processador com vídeo integrado, um processador de entrada, em Full HD aí, bota no médio aí, cara, e vai se divertir. De repente trava o FPS pra você não ficar com muita variação. Porque no PlayStation 5 também o pessoal tá jogando mais no modo equilibrado, que é 40 FPS, só que com 120 Hz, né? Então ele fica um pouquinho mais fluido, com um nível de detalhe relativamente bonito. No modo performance eu vi que todo mundo consegue no Play 5 mais de 60, mas com um gráfico muito feio. E no modo qualidade, 30 FPS. Então assim, eu não jogo esse jogo a 30 FPS, porque me incomoda. É uma regra? Não, cara, não vai incomodar todo mundo, né? Muita gente jogou Monster Hunter a 30 FPS durante muito tempo, inclusive o Monster Hunter Rise do Switch, ele rodava a 30 FPS. Depois no PC que ele foi rodar a 60 ou mais. Mas no Switch era 30, cara, e as pessoas se divertiam da mesma forma. Então, assim, esse vídeo não é também para desincentivar você de jogar, tá? Esse jogo ele é muito bom. Inclusive agora, pulando um pouco essa parte da performance, falando um pouco mais do jogo, já a gente vai chegar numa batalha, né, numa pancadaria. Vocês vão ver que ele tá bem dinâmico, bem divertido mesmo. Mas ele tem umas melhorias em relação aos anteriores que eu acho interessantes. E eu não sei, cara, assim, a luta dele, pra mim, ela é muito, muito parecida com a do World. Muito parecida mesmo. E eu particularmente prefiro em relação ao Rise, porque o Rise ele foi feito por um outro time, né? Ele foi feito é um time que faz jogos da Capcom para dispositivos portáteis, no caso o Switch, né? Porque ele foi portado do Switch para PC. Então o time que fez o Rise não é o mesmo time que fez o World. E óbvio, o Rise ele trouxe algumas
melhorias, digamos, de qualidade de vida em relação ao World, porque ele era mais novo, né? O sistema multiplayer dele era melhor, mas mecanicamente falando, eu sempre achei que o World era um jogo mais interessante, né? Principalmente no sentido de Monster Hunter, ou seja, caçar monstros era melhor no World, por quê? Porque você tinha um mapa maior. Já no Rise, você tinha um mapa muito pequeno, onde você precisava só ir até certo lugar do mapa que o monstro ia estar lá. No World não, cara, você tinha que caçar o monstro. Às vezes você não sabia muito bem onde é que ele ia estar, ele ficava passeando por uma área muito grande. E aqui isso volta, porque quem fez o Rise foi o time do World, então ele tem a mesma pegada, com a diferença de que você tem um mundo aberto bem grande, esse jogo é um live service, então provavelmente a gente vai ter eventos semanais, esse tipo de coisa, caçadas. E daí eu acho que é interessante mesmo. Eu acho que é muito, muito, muito interessante. Deixa eu tentar já. É porque eu tô jogando história, né? Tô jogando história primeiro, não tô no endgame. Tô bem no começo, inclusive. A gente já deve estar chegando já na luta. Eu não fiz esse chefe ainda. Mas tudo indica que a gente tá chegando no chefe. E vocês podem ver, ó, se você jogou World, você vai ver, pô, o gráfico desse jogo não é lá essas coisas. Cara, não é. Talvez no Ultra, mas eu fico aqui pensando quem é que roda no Ultra. Pra vocês terem ideia, eu tava vendo gente no Reddit com RTX 5090, cara. Jogando em 4K, tendo a... Eu não vou dizer dificuldade, mas... Digamos que tava legal, mas assim, a pessoa tava dizendo, pô, pra essa placa era pra estar rodando com mais FPS, realmente. Era pra estar rodando com mais FPS. Mas, assim, gente... Eu particularmente não tô nem aí, não. Eu tô rodando... não é o melhor do mundo, né? Não é o melhor, não é a melhor performance, o melhor gráfico. Mas ainda bem que eu não posso reclamar de travadinhas, tá? Pra mim ele tá bem fluido. Vocês vão ver durante um combate que é bem tranquilo. Então, assim... Se você tem... Vamos supor, sei lá, minha dica aí pra você. Se você tem um monitor Full HD... Se você tem pelo menos uma 4060 e pelo menos um Ryzen, no mínimo, um Ryzen 5500, você consegue rodar, né, um i5 11400F, sei lá. Acho que você consegue rodar esse jogo no Full HD, 60 frames, brincando ali entre médio e alto. E até uma dica aí pra vocês que não tem RTX 40, e essa placa minha, essa 4070 já foi vendida, essa semana entra uma 3080, então eu também não vou ter uma placa 40, e a dica que eu vou dar agora vai servir pra mim também. Este jogo, você pode utilizar aquele mode, que é o DLSS3 to FSR3, que faz basicamente com que o jogo utilize Frame Generation da AMD ao invés da NVIDIA. Então, se você não tem uma placa RTX 40, você consegue ativar o Frame Generation da AMD nesse jogo via Mode. É o mesmo Mode que a gente utiliza em outros games aí. Não é aquele mesmo que eu mostrei no tutorial do Kingdom Come, mas é o Mode mais utilizado nesses jogos. E eu já vi muita gente falando que funciona. Funcionava no beta, inclusive. Então... eu recomendo que todo mundo use. Eu sei que muita gente fica, mas é fake frames, não sei o que. Mano, que se dane, cara. Eu vou falar pra vocês que, na verdade, aqui, assim, você mesmo pode reparar que nesse vídeo, você consegue perceber em pouquíssimas cenas que o Frame Generation tá ativado, se você prestar atenção em coisas um pouco específicas. Há cenas, por exemplo, se você olhar mais ao redor da cabeça do boneco ali, em alguns fundos você consegue perceber que alguns frames estão estranhos, mas é zoom e não é em cena rápida. Você entende o que eu tô falando? Tipo, na hora da pancadaria do gameplay mesmo, a fluidez tá lá, você entendeu? Você não tem... Não importa, cara, se esse frame é falso ou não. Eu acho que a gente tem que parar um pouco de cair no... Eu sei que assim, a gente não pode cair no bait, né, no marketing de fabricante também, como foi o caso da NVIDIA falar que uma 4070 ou a 5070 tem performance 4090, mas na verdade eles estavam falando de Frame Generation. A gente tem que ter cautela com essas informações, mas ao mesmo tempo essas tecnologias não são ruins, entendeu? Essas tecnologias não são ruins. A fluidez é melhor você jogar
a 100 FPS, que é o caso aqui, né, sem gravar, sem nada, eu jogo aí a 103 FPS nessa resolução aqui, ou 90 FPS em Ultra Wide 1440p, do que eu jogar sem o Frame Generation a 65, que é mais ou menos o que ele tá dando mesmo. Eu prefiro, é mais fluido, cara. É 50% de FPS a mais, entendeu? Fake ou não interessa. É fake. Cara, não importa. Eu quero saber se o jogo tá mais fluido. Meu monitor é 165 Hz, então sim, é mais fluido. Então dane-se. Eu não tô tendo nenhum artefato visual. E se você reparar nesse vídeo, você também não vai ver. Talvez se você colocar em câmera lenta, se você colocar a velocidade 0.25 aí do YouTube, em alguns lugares, talvez você perceba. Entendeu? Mas isso não interessa. Se você estiver assistindo o vídeo na velocidade normal, cara, você vai ver que o que importa aqui é fluidez, né? Agora, a gente tem que cobrar da Capcom uma melhoria? Com certeza. Eu acho que eu só dou uma colher de chá, porque o jogo ele realmente é um lançamento mesmo, assim, ele não teve nenhum patch ainda. Eu espero, cara, que assim, já no primeiro mês ele já tem algum, pra já dar uma folga pro processador, né, pra melhorar um pouco a performance da placa de vídeo. E é isso, cara, mas ó, na boa, eu tô curtindo muito o combate dele, vocês estão vendo que o combate é legal. Então, assim, é o aspecto do World que eu mais gostava, era o combate. Quando eu joguei o Rise, eu não tenho muitas horas desses dois, tá? Eu tenho 60 horas de um, 60 horas do outro. Então, basicamente, as pessoas jogam 900 horas, 1000 horas desses jogos, né? Mas todo o tempo que eu joguei o Rise, eu ficava, putz, mas o combate do World é muito melhor. Ah, mas o combate do World é muito melhor porque é um combate mais lento, mais cadenciado. Do Rise é um combate um pouquinho mais rápido. Aí, lógico, tem a questão do gráfico também, que é um gráfico não tão bom quanto do World. E aqui eu tô me sentindo jogando como se fosse um World 2. É isso. Pra mim é como se fosse um Monster Hunter World 2. Então, assim, no sentido da batalha, pô, eu tô achando o máximo, velho. Eu não sei se são 14 ou se são 20 armas, eu não lembro agora, mas é um dos dois. E uma coisa que eles fizeram legal aqui neste, que não tinha nos outros, é que você, primeiro que você tem montaria, porque agora você precisa andar no mundo aberto, né? Então eles fizeram montaria. Já no comecinho da história você já pode usar montaria. E por causa dessa montaria, você pode trocar o set de armas. Você tem armas primárias e secundárias, coisa que no World ou no Rise você não tinha. Se você escolhesse, por exemplo, um espadão, que nem esse aqui que eu tô, se você quisesse depois jogar com uma glaive inseto ou qualquer outra arma, né, espada escudo, sei lá, qualquer arma, você tinha que voltar pro acampamento, trocar o set. Você não podia fazer isso no meio de uma missão. E aqui você pode. Se eu quiser trocar de arma agora, eu não vou fazer porque eu tô no meio da porrada aqui, mas se eu quisesse trocar de arma agora, eu chamava a minha montaria, só apertar a seta pra cima, minha montaria me pega, e quando eu tiver na montaria eu aperto pro lado direito, que eu já configurei pra esse espadão é minha arma secundária, eu uso a glaive inseto como arma primária, e ele troca no meio da luta. Então assim, em questão de, sei lá, velho, 5 segundos, 10 segundos, eu tô com outra arma. Melhor que isso, só se fosse mesmo no meio da batalha agora, assim, né? Mas eu acho que é pra dar um pouco de sentido pro negócio, né? A sua montaria é quem carrega a sua arma primária e secundária. Ela guarda uma, então você troca, você monta e troca. Achei do caramba. Uso o recurso, então é uma melhoria de qualidade de vida muito massa mesmo. Então tá aqui, ó, vou chamar a montaria pra vocês verem, porque eu não preciso correr atrás do bicho. Ó, ela vem e me pega. Aí se eu apertar pro lado direito eu troco de arma. Tem uma coisa aqui que eu não sei se... Já faz tempo que eu não jogo o World ou Rise, já faz um tempinho. E o que eu vou falar agora eu não me lembro se é uma coisa que já estava disponível em um dos dois. Mas aqui, vamos supor que você tá... Você viu uma erva, você quer pegar uma erva, né? Você tá pegando itens pra fazer crafting ali, de poção, de arma, não sei o que. Você não precisa ir lá no item pra apertar o B. Você pode mirar no item de longe e ele tem tipo um gancho que puxa o item pra você. Então você pode fazer isso
em cima da montaria ou quando você estiver no chão. Então você consegue pegar itens de longe, entendeu? Mas pode ser que isso já estava nos outros jogos. Eu particularmente não me lembro. E se eu fosse chutar, eu diria que não está, né? Mas bom, se não está, que bom que agora tem. E se estava, foi mal, não me lembro. Faz tempo que eu não jogo. Mas é isso, ó. Eu tô curtindo muito esse jogo. Eu não recomendo que vocês comprem no Steam, tá? No Steam ele tá R$300. Comprem na 2Game. A 2Game tá vendendo ele a 230. E você ainda pode parcelar em 10 vezes sem juros. Sem juros mesmo, tá? O sistema de pagamento deles lá, você não paga juros. Então, não vejo razão pra comprar por 300 no Steam. Você pode pagar 230, parcelar sem juros. Aí matamos. E ativar, e aí pegar essa chave e ativar ela no Steam. Cara, perfeito. Beleza? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vídeo não muito longo, vídeo não muito curto, mas que tenha sido informativo. Então, como eu falei, Full HD, pelo menos uma 4060. E você já consegue jogar esse jogo relativamente bem. Não se esqueça, se você tiver uma placa que não seja uma RTX 4000, de instalar o Mode Frame Generation até que a Capcom dê uma otimizadinha no jogo e não compre ele no Steam. Fechou? Tamo junto, até o próximo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. E se você ainda não deixou seu like, deixa aí o seu like. E se você está jogando esse jogo, ou se você pretende comprar ele, deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre ele também. E vamos jogar junto também, pô. Beleza? Fechou? Tamo junto, valeu, até o próximo, fui!